Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do ESD da Casa Espírita, da Fraternidade Espírita Candê de Maria. Meu nome é Pablo, estamos juntos hoje para refletir, para fazer uma introdução, uma breve introdução sobre o nosso assunto de hoje, que é do módulo 1, roteiro 2, do tomo único. Estamos estudando agora a última apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu vou mostrar aqui, para curiosidade de vocês, essa apostila grande aqui, ó. Ela foi a apostila que eu fiz a primeira vez no ESD em 2005, quando eu estudava junto com o Edson, com a Solange, com a Camila. Era nesse formato, desse grampo aqui, Até para riscar ela é melhor, é um pouco maior, fazer anotações. Talvez o Edson nem tenha mais essa versão aqui, a versão histórica. E antes dessa versão, o ESD não era em 3 apostilas, eram mais apostilas. Era dividido, daí ele foi reformulado, e já está para ser reformulado novamente. Então o ESD já tem mais de 35 anos, deve estar completando 37 anos já o estudo desse formato aqui. Ok, feitas as considerações iniciais, vamos então ao tema. Então na aula passada foi estudado o momento da morte, acho que O momento da desencarnação, o fenômeno da morte. Então, nesse módulo aqui, nesse módulo no roteiro 2, a gente continua, então, na sequência lógica, Então, ao momento da morte, E agora a gente vai para o momento de perturbação espiritual. Então, o título do roteiro de hoje já é a situação de como que o espírito fica a hora que ele desencarna. Então, ele fica no estado de perturbação espiritual. E a gente vai analisar aqui essas experiências de perturbação que ocorrem por ocasião da morte. Então, vocês devem ter visto nas referências do roteiro bastante referências ao Livro dos Espíritos e também ao livro O Céu e o Inferno, que vai ter, acho que na parte segunda, se eu não estou enganado, vai ter lá as experiências, as entrevistas que o Allan Kardec fez com espíritos que tinham já desencarnado e perguntando para eles como que eles se sentiam. Então é bem rico essa parte do livro. Quem tem esse livro pode reler, quem não tem ainda, baixa na internet, dá uma procurada lá. Esses casos que a gente leu de tarefa, a gente passou no grupo lá, são casos retirados que estão aqui no anexo do livro Céu e Inferno, bem importante. Então aqui já no item 1, a gente vai entender um pouquinho do que é essa perturbação espiritual. Então aqui ele já começa com um conceito importante que o espírito encarnado no corpo é chamado de alma, constitui alma. Então quando a gente fala de alma, nós estamos falando de um espírito que ainda está ligado a um corpo físico. Esse é um conceito que Allan Kardec está nos trazendo aqui. Então, no momento em que o espírito deixa a vida, ele se acha no estado de perturbação, que tudo lhe se apresenta confuso, veem as coisas como se fossem imperfeitas, Vem imperfeito ou mutilado, só que sentem-se vivos. Então, é como se fosse uma ilusão, aquele momento de estado de catalepsia, quando a gente acorda e não consegue se mexer, mais ou menos é um estado de perturbação parecido com esse estado, só que com sensações diferentes. Então, dessa forma, a consciência da própria morte ou da desencarnação ainda não é nítida para a maioria das pessoas, dos espíritos. Então a gente vê em alguns filmes, alguns exemplos, aquele filme lá do Ghost, lembra? Ghost, ele é assassinado, é assaltado, esfaqueado, e o corpo dele fica e ele sai correndo atrás do bandido. Ele não se atenta, E a maioria dos casos. E esse desprendimento, que foi visto também na aula anterior, ele é gradual, é lento, Ele é molécula a molécula, ele não ocorre de uma vez só. E, claro, ele é variado. Então, esses laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos. E tanto menos rapidamente, quanto mais a nossa vida foi material e sensual.
Então, na aula anterior, no anexo, ele tem lá, né, algumas dicas para, até vou ler aqui de novo, treino para a morte, né? Ele traz algumas sugestões ali de como a gente pode viver para que a morte, o momento da morte seja mais leve, né? Então, esse desligamento aqui também, conforme foi o meu apego à matéria, à sensualidade, mais demorado é esse desligamento. Então, aqui ele traz também algumas características, né? A pessoa se conserva um pouco confuso, um pouco tonto, né? E a lucidez e a memória das coisas vão voltando à medida que se destrói a influência da matéria. Então, por isso que alguns espíritos permanecem mais tempo que outros, porque uns desapegam a matéria mais rapidamente do que tinham, né, do que outros. Então, esse desprendimento, ele é relativo, e essa confusão, essa tontura, essa situação, né, esse sono, essa situação, essa lucidez, ela vai ser relativa a esse nosso apego à matéria. Então, esse tempo de perturbação subsequente à morte, ele é muito variável, né? Ele pode depender aqui, vai variar de algumas horas, como também de alguns dias, né? Ou muitos anos. E é menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque essas compreendem imediatamente o que está acontecendo. Então, é tanto mais longa quanto materialmente falando. Então, aqui ele está dando de novo a dica, né? Que esse tempo de perturbação ele é variável conforme o nosso nível evolutivo em relação ao conhecimento, em relação à espiritualidade. E até tem no Livro dos Espíritos, próximo dessas questões aqui, Allan Kardec pergunta se para quem conhece a vida após a morte, se é mais fácil quando chega lá, né? E os espíritos respondem que sim, é mais fácil para quem tem o conhecimento. Para quando chega lá. Então, essa perturbação espiritual aqui, ele vai categorizar. Ele tem alguns níveis de perturbação, né? Então, olha só, para aqueles cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústia. Então, isso tudo vai depender do nível de purificação do espírito, né? Esse momento de elevação. Então, pode ser que, até eu vi que o Edson comentou na outra aula, que Bezerra de Menezes, em poucas horas, ele já estava se comunicando. Então, imaginem o nível evolutivo da capacidade desse espírito, né? Que mal saiu desse momento, quase provavelmente não teve torpor, não teve perturbação e já estava lúcido, né? Talvez até acompanhou o próprio desligamento. Então, na nova situação em que a alma se encontra, escapam a grosseira dos órgãos corporais, né? A alma vê e ouve ainda coisas, né? E tem então sensações e percepções que são ainda desconhecidas. Então, aqui na categoria das perturbações, ele vai trazer aqui os moralmente atrasados. Como é que funciona quando nesse caso, né? Então ele vai dizer aqui que é um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral, é que acreditam ainda estar vivos, né? Como a gente comentou antes dos filmes, né? Fica mais fácil de entendimento. Então o espírito está lá, ele vê as mesmas coisas, ele acha, ele convive, né? Na cabeça dele ele continua vivo. É tão real para ele, né? Então, no livro E a Vida Continua, aquela série de A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, a Evelina conversa com o Ernesto, daí diz assim, dizem que aqui nós já estamos mortos, né? Mas como a gente está pisando aqui, pisando, tem o céu, né? E confunde, porque é muito próximo à nossa realidade, né? Então, eles ainda podem viver na ilusão, né? E essa ilusão pode prolongar por muitos anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, porque na cabeça deles, eles ainda precisam da matéria. Então, no filme de André Luiz, do Nosso Lar, né, onde André Luiz cai no lodo lá, naquela hora que ele está no umbral, ele tem a barba crescida, ele tenta tomar água no lodo, né? Tudo isso vai influenciar na questão da ilusão que ele tem ainda, que ele precisa da matéria.
E ainda tem mais, ó, para o criminoso, a presença incessante das vítimas das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Isso volta, vem da mente dele, a consciência acusa e ele acaba vendo aquelas pessoas que ele prejudicou nesse momento de perturbação. Então, às vezes a gente comenta assim, a pessoa desencarnou e, tal médium já viu aquela pessoa, né? É difícil, né? No modo geral, esse momento de torpor ali, de perturbação, ele tem um tempo, né? Por mais evoluído que nós sejamos, a não ser que seja Bezerra libaneses, mas no modo geral as pessoas demoram um pouco nesse momento de perturbação, né? Então a pessoa diz, um amigo desencarnou hoje, daqui a 3 dias alguém viu ele, né? Na casa, dando um conselho, ou pedindo ajuda, ou conversando com alguém. Dificilmente, porque ele vai estar nesse anestesiado ainda, né? Então, no modo geral, é assim. E aqui no item 2.2, ele vai falar nos casos de morte violenta. Como que funciona, né? Então, nesse caso aqui, o espírito fica surpreendido e espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente, sustenta que não está. No entanto, vê o próprio corpo e reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado. Então, acerca-se das pessoas que estima, fala-lhe, eles não percebem, por elas não ouvem, né? Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do espírito. Então, essas mortes violentas, acidentes, coisas que são muito bruscas, né? Então, ali ele fica perdido, né? Porque quando a pessoa está doente, está no hospital, está com alguma coisa, ele vai se desligando, né? Devagarinho até que desencarnou. Mas quando é muito brusco, então ele se desorienta, a conexão está sendo feita lá, né? A separação está sendo feita e ali ele fica na perturbação, tenta procurar ajuda, algum conhecido, até que essa separação total seja feita. Então ele tem aquela ilusão ainda de que está vivo, né? Essa morte brusca. É o caso do filme do Ghost, onde ele leva a facada, né? Violenta, brusca, morreu na hora, né? Teoricamente na hora. E aí ele fica procurando as pessoas que conhece, ele tentava conversar com a pessoa, né? Aconteceu também no filme O Sexto Sentido, ele conversava com as pessoas, ele ia no aniversário de casamento da esposa, ele voltava a trabalhar e na cabeça dele estava tudo funcionando, só que ele achava que as pessoas não estavam conversando com ele só, mas não sabia ainda o que estava acontecendo, não tinha noção, né? Por isso que é importante a gente estudar sobre a outra dimensão, o que a gente vai encontrar. Quanto mais a gente tiver informações, mais fácil fica. Não quer dizer que nós não vamos ter perturbação, né? Mas mais fácil fica. Então, o 2.3, ele vai falar da perturbação no caso dos suicidas, né? Tem aquele livro, Memórias de um Suicida, tem no YouTube, quem gostaria de se aprofundar nesse assunto. Mas, de qualquer forma, ele vai dizer que no caso dos suicidas, é sempre penosa, independente do gênero do suicídio. Então, a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Tanto que no livro No Céu e o Inferno, Allan Kardec entrevista um suicida. Então, às vezes tem aquela história assim, o suicida vai para o Vale dos Suicidas e fica lá, né, eternamente. Não é assim, né? Cada caso é diferente. O que levou a pessoa a fazer aquilo, todo o contexto, se foi a ignorância, né? Tudo isso leva em consideração. Então, nenhum caso é igual ao outro, né? Então, aqui, assim, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o corpo e o espírito pode estar quase sempre esse laço na plenitude da força, no momento em que é partido, ao passo que o caso da morte natural, esse enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espiritual, seguindo a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao mundo dos vivos. Olha que perigoso, né? E olha só o que vai acontecer. Ele permanece ainda no estado do corpo, no espírito, né? A afinidade permanece entre o espírito e o corpo, produz alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, ao seu mau grado, sente os efeitos da decomposição.
donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, interrupção. Ser de horror, estado esse também que pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Aqui eu até até assinalei isso aqui é importante. Não sei se alguém já tinha escutado esse assunto, né? Então, por exemplo, a ideia seria assim, eu tenho uma bateria que dura 60 anos, a minha vida tem uma bateria de 60 anos. Se o cidadão se suicidou com 60 anos, ele pode perdurar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Então ele pode ficar nesse momento de perturbação, com alguns efeitos, sentindo os efeitos da decomposição, com angústias e de horror, né? Sensações de angústia e de horror, por 10 anos, nesse exemplo, né? Claro, isso pode, não quer dizer que é sempre assim, né? Mas aqui é uma afirmação que isso realmente acontece. Não é geral esse efeito, ele vai dizer, né? Que alguns se verifica uma espécie de ligação à matéria e inutilmente procuram desembaraçar-se ao fim de voarem para mundos melhores, um acesso. Então aqui, resumindo, a relação suicidas é sempre penosa, independente do gênero, né? E há essa questão aí da pessoa sentir muito mais tempo, porque toda a energia vital estava ali, né? O princípio vital ainda estava muito forte, essa ligação estava muito forte e não vai se desprender assim de um dia para o outro, né? Daí esse momento de perturbação ele é muito maior na maioria dos casos, né? Então aqui no 2.4 ele vai falar da perturbação em casos de morte coletiva. No caso de morte coletiva, temos observado que todos os que perecem ao mesmo tempo, nem sempre tornam-se a ver. Eles não vão se ver, né? Então a gente citou o filme lá Passageiros, de 2008, que é um acidente de avião, né? E depois não é todos que estão no avião que vão se ver, né? Eles não conseguem se ver um ou outro, por alguns motivos, né? Cada um vai para o seu lado ou se preocupa com o que lhe interessa. E também pelo grau evolutivo, porque a gente viu antes que dependendo do estado de purificação do espírito, ele fica menos ou mais tempo nesse momento de perturbação. Então, no caso de uma morte coletiva também, né? Então, cada um de nós tem uma evolução diferente e a gente talvez fica menos ou mais tempo no período de perturbação e a gente não se encontre. Então, esse seria um equívoco, por exemplo, tem um casal, um filho, alguém que a gente ama, a pessoa desencarnou, morte natural, e aí eu penso, eu vou tirar minha própria vida para encontrar ele, né? Não vai encontrar, pelo menos por um bom tempo, né? Porque eu vou ser um suicida e eu vou agora ficar, pelo menos, em média, aquele tempo que eu deveria ter ficado em perturbação. E se eu esperasse o momento de morte natural, daí eu vou chegar lá, talvez eu tenha mais facilidade de encontrar a pessoa que eu amo, ou até muitas outras que eu amo, né? Então isso é ilusão, né? Por isso é importante o conhecimento sobre como que funciona. Então Allan Kardec, né, em se reportando na necessidade da identificação da vida espiritual, em detrimento à vida terrena, com vistas a despertar tranquilo, assim que se expressa, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas, em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena. Não basta crer, mas compreender. É importante? Não basta crer, né? A gente está estudando, eu acredito, eu acho que, eu tenho, né? Não, eu tenho que dizer assim, né? Eu sei, porque eu compreendi pela lógica e pela razão. Então a fé, ela é raciocinada. Isso que vai nos favorecer na vida futura, de acordo com Allan Kardec. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Então, claro, eu estou no mundo de matéria, tenho que dar importância à matéria, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que eu vou para esse lugar e que eu não vou levar nada, né? Conforme o treino para a morte lá. Então, o espírita sério não se limita a crer, porque compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Em realidade
que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal tão limitada amesquinhar-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Então nós vamos voltar para onde a gente veio, né? Então a alma eleva-se nas relações com o mundo visível, nos laços fluídicos que ligam a matéria. Enfraquece-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. Então, resumidamente, nós temos que trabalhar, reprimir as nossas más tendências e dominar as nossas paixões, para que esses momentos de perturbação sejam menores, para que a gente sofra menos, né? Interessante, importante essa aula de hoje. Nos encontramos então na aula online, né? Para a gente refletir um pouco. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos.